Na parábola dos dois servos, Jesus encoraja seus discípulos a permanecerem fiéis àquilo a que foram chamados. Se formos fiéis ao nosso chamado, ele nos promete uma recompensa. Os servos de Deus devem ser responsáveis pela vida que ele nos chamou para viver e pelo ministério que ele nos chamou para fazer. No entanto, infelizmente, a irresponsabilidade é uma possibilidade. Jesus nos conta essa parábola para que sejamos encorajados à fidelidade e alertados contra a infidelidade. Acompanhe a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 42 a 48. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente, vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. A parábola dos dois servos usa a figura de um mordomo, um administrador encarregado de uma casa, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Observe que o mordomo tem a responsabilidade de dar aos conservos o alimento. Esta comida parece referir-se à responsabilidade de alimentar as ovelhas. Talvez por isso o apóstolo Pedro tenha dito: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. O mordomo fiel deve realizar fielmente a tarefa de alimentar o rebanho, até que Deus retorne para trazer o seu reino. Alimentar as ovelhas pode não parecer uma tarefa importante, mas é vitalmente necessária para a vida das ovelhas. Deixe-me perguntar, você se lembra do que jantou na última quinta-feira do mês passado? Bem, você pode não se lembrar do que comeu todos os dias no mês passado, mas se não o comesse, passaria fome. O mesmo se aplica ao ministério da Palavra de Deus. Você pode não se lembrar de todas as pregações que ouviu no ano passado, mas se você não tivesse recebido uma porção da palavra, teria morrido de fome espiritual. Alimentar ou nutrir as ovelhas é uma tarefa importante, em especial se as ovelhas tiverem a oportunidade e a capacidade de não apenas sobreviver, mas prosperar espiritualmente. O capítulo 43 novamente proclama a futura bênção de Deus sobre seus servos fiéis. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus pronuncia uma bênção para aquele mordomo, servo, cujo comportamento é fiel, e isto sem considerar o desconhecimento de quando o Senhor voltará. Bem-aventurado aquele que vive diariamente na expectativa de que o Filho do Homem voltará. O bom servo é aquele que vive sua vida na expectativa do retorno de seu Senhor. Ele serve fielmente aos interesses de seu Senhor, inclusive durante a sua ausência. Ele será objeto da graça especial do Senhor. O mordomo fiel receberá a recompensa prometida. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens.
Embora algumas vezes recebamos recompensas imediatas e materiais por nossa obediência a Deus, isso não é uma regra, pois se assim fosse, seríamos tentados a fazer o bem apenas por nossa prosperidade terrena. Jesus nos adverte que se procurarmos recompensas agora, as perderemos mais tarde. Ele afirma que aqueles que estão se preparando para o seu retorno ocuparão posições de autoridade. Em outras palavras, o que fazemos agora afeta o que faremos no céu. Nossas recompensas celestiais serão o reflexo mais preciso de nossa fidelidade aqui na terra e serão muito maiores do que podemos imaginar. Obviamente, nem todos os mordomos são fiéis. E se o serviço do mordomo for flagrantemente infiel, o retrato do mordomo infiel também é revelado. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Jesus está apresentando uma mordomia oposta ao mordomo fiel. O infiel acredita que o que ele pensa e o que ele quer é o que é importante. Ele não se preocupa em obedecer ao seu senhor, mas apenas em conseguir o que quer, em controlar os outros para fazerem o que ele deseja, mesmo que seja preciso alguma intimidação ou disciplina severa para colocá-los sob sua vontade ou controle. Em vez de amar e cuidar dos outros, ele abusa dos outros. Em nossos dias, vemos líderes que falham em sua tarefa principal, alimentar as ovelhas com a palavra da vida, porque não estão olhando com esperança, com confiança para o reino de Deus, mas estabelecendo o seu próprio reino na terra. Pense, como nos trataríamos se realmente acreditássemos que Jesus retornaria nas próximas 24 horas? A consciência diária do retorno de Cristo ou do arrebatamento não é escapismo. Muito pelo contrário. Jesus disse que a efetivação do seu retorno leva a pessoa a viver corretamente e Jesus o recompensará eternamente por essa mordomia em sua vida. Cristo adverte aos mordomos infiéis acerca da penalidade para os que desobedecem ao seu Senhor. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. A esse servo infiel é dado um golpe mortal que o separa de Deus eternamente. O servo mau aqui está condenado ao inferno. Essa punição é a mais severa possível. A atitude do servo infiel indica que ele não conhecia o seu Senhor, nem se importava com o que o Senhor desejava. Esse mordomo não tinha fé no Senhor, apenas egoísmo. Ele viveu sua vida como queria e não tinha senso de responsabilidade para com Deus. O fato do mordomo ser totalmente o oposto ao que foi solicitado pelo Senhor evidencia sua perda. Não houve mudança de coração indicativa de uma fé genuína. Em vez disso, o mordomo infiel parece representar alguém que se associou à igreja, mas sem nenhum compromisso genuíno e sincero. Não sentir responsabilidade perante Jesus à luz de seu retorno é evidência de uma ausência de relacionamento com ele. Ao final da parábola, Jesus adverte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aqui, Jesus fala de dois tipos de servos que erraram. Eles estão encarregados de tarefas e têm a capacidade de realizá-las. Todavia, o servo que sabe o que fazer, mas se recusa a fazê-lo, é mais culpado do que aquele que não sabe o que fazer. Os dois não cumprem suas obrigações.
O que se nega a obedecer será julgado com mais severidade do que o servo que não sabe da sua responsabilidade, do seu dever, pois não procurou conhecer. Jesus nos disse como viver até que ele venha. Devemos vigiar, trabalhar diligentemente e obedecer aos seus mandamentos. Tais atitudes são necessárias para todos, em especial para os líderes. Quanto mais oportunidades, recursos, talentos e compreensão tivermos, mais somos responsáveis por usá-los de maneira eficaz. Deus não nos responsabilizará pelos dons que Ele não nos deu, mas todos nós temos dons e talentos suficientes para nos manter ocupados até a vinda de Jesus. Ser seguidor de Jesus é ser responsável, pois prestaremos contas a Ele. Aqueles que estão se preparando para o seu retorno o servirão fielmente. Deus recompensará ricamente os fiéis. Aqueles que levam essa responsabilidade não tão a sério serão classificados de acordo com suas ações. Os cristãos que conscientemente são negligentes serão disciplinados, enquanto aqueles que agem na ignorância serão menos severamente disciplinados. Mas aquela pessoa que foi infiel ao Senhor, ignorou o seu chamado, fazendo o oposto do que ele pediu, selou o seu lugar entre os infiéis. O fim da passagem ajuda a explicar o seu início. Devemos viver com sensíveis e responsáveis do nosso discipulado. Essa parábola se aplica a nós, você e eu. Jesus é o Senhor, nós somos os servos. Alguns receberam muito e produziram muito para nosso Senhor. Penso nos heróis da história da igreja. Martinho Lutero, Jonathan Edwards, Hudson Taylor, Martyn Lloyd-Jones, Billy Graham e muitos outros. Alguns desses indivíduos eram ricos em bens do mundo, mas a maioria vinha de lares pobres. As riquezas que receberam foram espirituais, não materiais. Penso em Davi, o pastor de Belém, que, segundo as Escrituras, serviu ao propósito de Deus em sua própria geração. Eu quero fazer isso. Quero servir ao propósito de Deus em minha geração. Eu quero ser um servo fiel. Quero ser digno de confiança entre os homens e confiar em meu Deus. Mas eu sei que falho. Eu peco. No entanto, como diz Paulo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você também deseja que Deus o use? Você recebeu muito do Senhor e agora está em suas mãos fazer o melhor para Ele e aguardar a sua vinda. Não desista. Busque o reino de Deus e a sua justiça. O seu coração está no Senhor e Ele está levando você a fazer algo importante. Creia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.